Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas! Juntinhos aqui, nós temos um método que, aplicado, funciona totalmente. Olhem para mim e vejam como exemplo como eu estou hoje. Já cheguei a andar de bengalas, já tive muitas comorbidades, minha vida estava totalmente travada. E graças a essas intervenções, graças a esse processo que a gente desenvolveu, hoje eu estou sem dor, com energia, com uma vida livre e com muita satisfação por estar podendo ajudar outras pessoas. Bom, pessoal, eu quero que todos sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria estar aqui com vocês nesse encontro. Hoje nós vamos falar sobre estratégias reais para lidar com os gatilhos da dor e começar uma vida com mais leveza. Eu sou Emília Duarte, para quem já me conhece. Quem não me conhece, eu sou psicanalista, especialista em saúde mental e psicologia positiva. E hoje eu sou uma pessoa dedicada a ajudar pessoas com dor crônica e fibromialgia. Eu sou uma pessoa transformada pelo método VSD, método Vida Sem Dor. E por que eu criei o método Vida Sem Dor? Eu criei o método, gente, porque ele nasceu da minha própria experiência e da escuta de muitas pessoas, e principalmente mulheres, que convivem com fibromialgia e outras dores crônicas. E não é mágica, é um processo que une ciência, acolhimento e ação. O nosso método se baseia em 3 pilares: saúde mental, nutrição e condicionamento físico. Os 3 pilares estão voltados para eliminar os gatilhos que provocam o surto de dor. E o que é o surto, Emília? O surto de dor, o que é isso? É quando o corpo entra em alerta máximo. Tudo dói, tudo cansa, tudo parece mais difícil. No surto, é a mesma coisa que o corpo dizendo: eu não estou conseguindo mais regular tudo isso. O corpo começa a pedir socorro. Ele não vem do nada, o surto, tá certo? Ele é um acúmulo de vários pequenos gatilhos que não foram percebidos ou cuidados a tempo. A gente vai deixando as coisas acontecerem, elas vão passando, a gente não percebe, e esses pequenos gatilhos vão trazendo outros transtornos e outras comorbidades. A boa notícia, gente, é que dá para prevenir e suavizar um surto. E é sobre isso que trabalhamos no método VSD. O surto pode ser desencadeado por gatilhos como estresse, sono ruim, alimentação inflamatória, mudanças na rotina, clima, entre outros. Então, o gatilho de dor, ele vem de várias formas. E o que são os gatilhos? Eles são estímulos físicos, emocionais ou mentais, que ativam ou intensificam a experiência de dor no corpo. São fatores que podem intensificar ou desencadear a dor. E como que a gente reconhece esses gatilhos? É simples, observando as situações e as coisas que desestabilizam as emoções, por exemplo, como estresse, uma conversa que tem alguma coisa atravessada, que não bate bem, que começa a desestabilizar você emocionalmente, uma provocação, uma tensão emocional, o cansaço físico e mental, a pressão, quando alguém está te pressionando a fazer algo, e até pequenos acidentes ou incidentes, entre outros fatores estressantes, é claro.
Nós vamos mostrar os que são frequentes. Aqui, nós vamos mostrar para vocês os 10 principais que você precisa reconhecer no seu dia a dia para você ressignificar a dor. São eles, hein? Prestem bem atenção. Se quiserem, podem até anotar as informações para que vocês tenham em mente depois o que eles causam, quais as consequências que eles trazem. O primeiro gatilho é o mais frequente e pode ser, assim, avassalador, porque ele é o que mais traz o desencadeamento da dor. O primeiro gatilho é o estresse, que é o mais frequente, como eu disse. Ele pode ser estresse físico, ele pode ser emocional e psicológico. O estresse é um dos principais causadores das dores crônicas e principalmente dos surtos de fibromialgia. Então, vocês que devem prestar muita atenção, porque toda vez que vocês ficam tensos, nervosos, ansiosos, com certeza vai desencadear uma crise, um surto. E, para vocês terem ideia, até mesmo pensamentos repetitivos, negativos principalmente, relações tóxicas, discussões e desentendimentos são gatilhos frequentes. Reconhecer esses gatilhos é o primeiro passo para ressignificar a dor. Me diz aí se você identificou nesse primeiro gatilho algum desses fatores que provoca em você ou desestabiliza o seu emocional e acaba provocando um surto de dor. Primeiro gatilho, o gatilho do estresse, o mais frequente. Você conseguiu identificar que dentro desses sintomas que você tem estão ligados a fatores desencadeantes dentro do estresse? Coloque aí para a gente, depois nós vamos querer ver todas essas interações de vocês. O segundo gatilho, gente, é o sono. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o sono não for um sono reparador, ele vai ser um gatilho para desenvolver a fibromialgia e até aumentá-la. O que acontece? A qualidade do sono é importantíssima para que o seu cérebro mande informações para o seu organismo que seu corpo está descansado. Então, a falta de sono, o sono interrompido, poucas horas de sono, sono fragmentado, acordar várias vezes à noite, que é o sono fragmentado. Tudo isso desencadeia dores e vai desencadear um aumento dos sintomas. Por quê? Porque você vai ficar mais tenso, mais cansado, mais sensível aos estímulos externos e mais nervoso, porque tudo isso porque você não dormiu bem, você dormiu mal. O que acontece, gente? A gente não percebe, mas uma noite mal dormida nos traz um resultado no dia seguinte danoso, uma coisa muito significativa para desencadear um dia de dor ou o início de um surto de dor, certo? E agora eu quero falar para vocês que existem, dentro desses 10, gatilhos que são muito intensos e gatilhos que são muito importantes e que nós temos que observar com muito cuidado. Eu quero falar agora do terceiro gatilho. Na verdade, não sou eu que quero falar. Eu quero convidar um especialista do nosso método para falar para vocês. Ele é especialista em condicionamento físico para pessoas com dor. E ele vem aqui para contar para a gente qual é o terceiro gatilho. Bruno Borges, você está por aqui já, Bruno Borges? Venha cá. Boa noite, galera. Meu nome é Bruno Borges, sou treinador personal. E aqui estou vindo para falar para vocês sobre o terceiro
fator, que é o sedentarismo. Ele significa a inatividade física, a inércia, ou até mesmo a acomodação. Ele deixa a pessoa meio que parada, seus músculos acabam ficando com baixo fluxo sanguíneo, baixa oxigenação, baixa receptividade dos nutrientes. Isso acaba levando à atrofia do músculo, que é a perda da massa muscular, de fato. E acaba que ocorre o enfraquecimento dos músculos. A pessoa vai ficando em repouso, ela fica sempre mais e mais cansada e acaba ficando cansada de forma mais rápida também. E isso tudo é um fator também desencadeante da fibromialgia e da dor em geral. Quando você fica nesse processo de sedentarismo, é porque justamente ele está muito tempo em repouso. Com esse repouso, ele desenvolve pouca mobilidade. E isso acaba interferindo diretamente no funcionamento muscular. Quando ficamos parados por muito tempo, os músculos acabam acontecendo o quê? Eles perdem tônus muscular, perdem elasticidade, as articulações vão ficando mais rígidas também, e o cérebro interpreta os estímulos menores como uma dor intensa. Então, uma coisa que era para ser pequena fica grande. E a qualidade do sono também, né? O humor se deteriora muito, justamente por essa coisa. Bom, Bruno, até onde você disse aí para gente, o corpo com dor, ele precisa de movimento. Ele não precisa de força exagerada, não é isso? Exatamente. Mas ele tem que se movimentar. Sempre. Tá, e não precisa ser na academia, é isso que eu entendi? Não, de forma alguma. Até porque quando o corpo fica parado demais, ele entra em alerta, né, constante, criando um ciclo. Justamente, a mais dor vai gerando menos movimento e a rigidez vai aumentando. E depois, mais dor ainda. E esses movimentos não precisam ser só na academia, pode ser em qualquer lugar. Como você mesmo bem disse, tem que se movimentar. Pode ser num parque, pode ser numa praça, pode ser em vários lugares. Tá certo. Bom, gente, agora então nós vamos falar do quarto gatilho. Bruno, fica por aí porque eu ainda vou precisar de você, hein? Ainda vou chamar você aqui com a gente. Tá Tá certo? ok. Bom, no quarto gatilho, gente, eu vou convidar o nosso especialista em desinflamação do organismo, que é o nutricionista Alexandre Machado. Boa noite, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô vendo que o chat está bem ativo aí. Hoje a gente vai estar trazendo bastante informação aí em questão da parte da alimentação, né? E principalmente tentando resolver essa questão da dor que vocês tanto sofrem, né? Então, né, completando em relação à Emília, quando a gente entra com a questão da alimentação na dor, a gente tem um favorecimento ali dos alimentos inflamatórios, né? Eles, na sua maior parte, são muito bons, porque a gente entra com alimentos com glúten, leite, derivados, então queijos, iogurtes e esses tipos de alimentos, ainda mais com açúcar refinado, né? E principalmente também com carboidratos fermentáveis, que acaba sendo doce também, no geral. Todos esses alimentos, eles vão estar virando açúcar no processo de quebra ali no seu organismo, né? E todos esses carboidratos refinados, quando a gente tem a digestão deles, eles acabam virando glicose em excesso. E essa glicose em excesso, que é o açúcar no sangue, vai estar trazendo muita inflamação. Vai estar desregulando sua energia, vai estar contribuindo para você estar sentindo mais dor crônica, para você estar sentindo alguns sintomas de insônia também, e principalmente compulsões que vão estar piorando ainda mais o seu estado de humor ali, que vai acabar gerando mais um efeito cascata da parte da dor, né? Então, o problema, na verdade, quando a gente pensa em alimentação, está na frequência que você está comendo esses alimentos, porque quando você traz uma frequência muito alta, você aumenta essa quantidade de açúcar e aumenta também a inflamação no seu corpo. Então, vai estar complicando muito, tem que avaliar bem os alimentos que vocês estão comendo para quem sofre de dor crônica e de fibromialgia por conta desse processo. E o problema ele não está no alimento, está em como seu corpo reage. Então, a questão é da frequência que você vai estar dando para ele, né? Para o consumo desse alimento. E alguns vão estar virando açúcar muito rápido. Isso vai aumentar a inflamação, piorar a dor vai desregular seu sono, e a ideia
ainda assim não é a gente estar cortando tudo, é a gente estar trazendo as escolhas com consciência, para que você saiba como você vai lidar com aquilo. E a gente vai trazer agora também o quinto gatilho, né? Pois é, o Alexandre, a gente tem esses gatilhos aí que são relacionados à alimentação, que são uns vilões, né, a gente diria, porque eles nos pegam realmente de calça curta, né? Porque quem não gosta de alguma coisa com sabor delicioso? Ah, com certeza, né? Eu mesmo adoro um doce. Se eu ficasse assim, né, seria bem difícil, bem difícil. Pois é. E a gente, sem perceber, a gente acha que todos os fitness, o zero, que eles não têm problema, né? E pelo que você está nos contando aí, eles acabam fazendo com que a gente se engane, né? E Sim, sim, consuma produtos que são prejudiciais, não é isso? exato. Porque se está na composição do alimento, teoricamente não é adicionado, né? Então você não precisa estar colocando no rótulo ali. Certo. Alexandre, fica por aí, porque eu também ainda vou te chamar de volta, tá Pode certo? deixar, E pode agora deixar. eu vou falar do quinto gatilho, que é o clima. O clima exerce influência nas crises de fibromialgia e dor crônica. É verdade? Chama o Bruno Borges aí para me responder. É verdade. Muitas pessoas com fibromialgia, dores articulares ou musculares, percebem sim que as dores pioram com as mudanças climáticas, principalmente nos dias frios, úmidos ou até com alterações bruscas de temperatura. Existem algumas exceções em que o calor que afeta, né? Mas, em essência, é assim que ocorre. O que Entendi. Quer acontece dizer que tanto o frio quanto o calor podem atrapalhar a vida do fibromialgico aí, do pessoal que tem dor. Exatamente. Exatamente. E o que acontece com o corpo desse pessoal? O que acontece é que o frio e a umidade, elas acabam causando a rigidez muscular e a contração involuntária desses músculos, justamente quando a gente fica tremendo de frio. E as articulações ficam menos lubrificadas, aumentando a tensão e a dor. A pressão da atmosfera, a pressão barométrica, justamente pode afetar os nervos sensoriais, aumentando ainda mais a sensibilidade a essa dor. E o corpo gasta mais energia para se aquecer, aumentando também a fadiga. O clima cinzento, né, aquele momento de crepúsculo, ele pode afetar o humor, mais a apatia e as sensações depressivas, justamente pelo esse aumento de dor e aumentando essa percepção de dor, piorando ela. A pessoa sente mais dor constantemente. Entendi. Então, tudo está conectado: corpo, clima, emoção, dor. Exatamente, tudo está conectado. E como é que você explica para a gente, de uma forma simplificada, o que acontece com esse pessoal aí diante do clima? As pessoas imaginam que isso é um pouco estranho, mas não é. O clima ele influencia sim a dor. Quem tem fibromialgia, então, concorda e sabe disso. Que nos dias frios, os úmidos, deixa o corpo mais tenso, mais reativo, em sua maioria. Mas com autoconhecimento, a pessoa ela vê que é possível se preparar melhor para esses períodos. Entendi. E tem alguma dica prática, Bruno, para lidar com o clima nesses dias que afetam mais as pessoas? Ela tem que começar usando as roupas mais confortáveis, camadas, conservam calor, ou roupas leves e frescas, se ela sente a sensibilidade quando tem calor. E alongamentos, quando acorda, alongar bastante, justamente para soltar as articulações que têm mais rigidez. Os banhos mornos, escaldapés, bolsas térmicas, tudo isso ajuda bastante. Movimento Entendi. leve para aquecer o corpo, ambientes frescos, ventilados de preferência, e evitar também o uso de ar refrigerado, muito frio, temperatura muito baixa. Cultivar a luz Entendi. natural e sempre usando de rituais acolhedores, mesmo em dias nublados. Entendi, Bruno. Te agradeço muito por essa explicação e vou te dizer, depois dessa explicação, eu vou ter que falar de mais um gatilho que eu acho que é assim muito danoso para as pessoas. Eu acho que você vai concordar comigo. A deficiência dos hormônios é o sexto gatilho. O que você acha, não é?
É verdade. Os hormônios alteram muito, mexem muito com a gente. As pessoas não têm ideia do quanto. Tá certo, Bruno. Então, e agora, para falar sobre a influência dessa deficiência hormonal nas crises de dor e fibromialgia, eu quero que o Alexandre volte aqui com a gente. Opa, voltei, gente. Me diz aí, Alexandre, qual é a influência da deficiência hormonal nas crises de dor e da fibromialgia? Bom, quando a gente pensa nos hormônios, né, no fim eles são neurotransmissores, então eles se comunicam ali com nossos nervos, né? Então a dor ela acaba não sendo algo só no seu corpo, ela acaba sendo algo mais sensorial, vamos dizer assim, ela acaba afetando um pouco mais do que só a questão muscular, vamos dizer assim. Então quando você tem um desequilíbrio desses sistemas, dessa parte endócrina, né, desse sistema hormonal, você acaba tendo muita dificuldade em estar regulando alguns hábitos do seu dia a dia que são muito importantes. Um deles é o sono, né? Não tem como você tirar muito proveito do seu dia, muito menos fazer uma manutenção do seu corpo se seu sono está desregulado. Seu humor, principalmente, a percepção da dor muito também, porque todos esses sintomas, né, de estar com esse sistema desregulado acabam sendo piorando um ao outro, porque se você não tem um bom sono, você acaba aumentando sua percepção à dor, seu humor fica comprometido e vai virando uma bola de neve. Então a gente tem que estar sempre pensando que tem que ser algo controlado, porque se você não controla isso, uma coisa que se desencadeia pode estar vindo muito mais outras. E por Então, isso que fica sem energia, sem disposição. sim, com certeza, porque você não tendo essa produção hormonal regulada, os hormônios que também regulam essa parte da sua energia e da sua disposição vão estar comprometidos. Principalmente porque eles têm uma correlação direta com o hormônio também do humor, né? Eles têm uma correlação ali em relação à disposição e à regulação de humor. Então, quando a gente tem essa deficiência, o corpo perde essa capacidade de estar meio que desensibilizando ou desligando essa dor que você fica sentindo, principalmente em crise, quando ela se intensifica. Entendi. O corpo perde a capacidade de desligar a dor, é isso? Praticamente, você fica sensibilizado, né? Então, você acaba perdendo essa capacidade de desensibilizar os seus nervos para você melhorar essa dor. E quais são os principais hormônios envolvidos? Fala pelo menos três. Eu não sei se tem mais de três, mas pelo menos três dos principais. Bom, o hormônio sempre tem uma correlaçãozinha ali, né? Então, o principal que entra com esse principal sintoma do sono é a melatonina, né? Ela vai fazer a regulação do sono, então, sempre que a gente está próximo de adormecer, ela aumenta muito no nosso organismo. Então, quando a gente tem deficiência dela, a gente não consegue adormecer com facilidade. Então, a gente acaba desencadeando uma insônia que vai estar trazendo uma fadiga constante ali para o dia a dia, porque se você não dorme, a fadiga vai se instaurar muito rápido. E muito comum também em quem tem dor crônica, né? Quando você está sentindo dor, seu corpo está muito estimulado de alguma forma. Então, o adormecer também fica um pouco comprometido. E já tem uma correlação direta com o próximo hormônio, né? Que é o cortisol. Quanto mais alto está nosso cortisol, mais baixo fica a nossa melatonina. Então, como ele é o hormônio do estresse, quando está desequilibrado, aumenta essa questão da dor. Sempre que você tem dor, ele meio que já está um pouco desregulado, então você já fica com dificuldade ali de adormecer. E o cortisol também tem o estresse crônico que vai gerando, ele acaba afetando o seu eixo hipófise. Então isso gera mais uma desregulagem ali numa região que também produz hormônios, que acaba afetando mais ainda todo o seu sistema. E ele então aumenta a inflamação e a sensibilidade da dor, é isso? Exatamente, exatamente. E, né, como o hormônio é tudo correlacionado, como você está com essa sensibilização da dor aumentada, você acaba tendo uma produção de serotonina ali também comprometida, porque ela faz a regulação da dor, porque ela, além de fazer a regulação da dor e do humor, também faz um pouco do sono, né? Mas quando ela está a níveis muito baixos, a gente tem uma relação direta com alguns transtornos psicológicos, são depressão, ansiedade, que vão estar trazendo mais ainda uma resposta de dor
para quem está com esse tipo de transtorno, né? Mas Certo. também as oscilações hormonais ali que acabam afetando a parte da dor, principalmente em mulheres que têm TPM ou estão passando pela menopausa. Tem TPM não, né? Que quando estão em TPM e quando passam pela menopausa. Puxa vida, hein? Por isso que as mulheres, então, relatam crises mais intensas nesses períodos, né? De TPM ou de menopausa. Você tem uma mudança hormonal ali enquanto você está passando por esses processos, né? Mesmo que sejam ciclos, você tem uma mudança cíclica desses hormônios. Então, acaba que você vai estar tendo alguns momentos ali dessas fases que você pode estar mais suscetível à dor. E como é que você explica isso, Alexandre? Bom, a questão da dor é que ela não está só aplicada na parte muscular, né? Como ela tem uma relação ali direta com a parte nervosa, ela também entra na parte ela meio que já vem do corpo inteiro, porque ela está ligada com a parte neural. Então, como você tem neurônios distribuídos no seu corpo inteiro, você meio que já nasce não conseguindo trazer essa regulação de dor, porque você já tem um comprometimento por conta da fibromialgia. Só que você consegue trazer esse equilíbrio. Então, quando você está com os hormônios equilibrados, o corpo perde essa capacidade de estar relaxando, de estar fazendo você dormir, de estar reduzindo o seu cortisol e estar deixando você ficar ali funcionando tranquilo, de forma suave, sem estar sofrendo ali com dor constante. Entendi. Alexandre, e o que pode ajudar as pessoas nessas condições aí, se tratando da parte hormonal? Como a gente entendeu que meio que vem de dentro, né? A gente não pode, a gente tem que cuidar do que está dentro. O que a gente abastece nosso corpo é alimento. Então, uma das principais coisas que a gente tem que se ater é a parte da alimentação. A gente tem que estar cortando os alimentos inflamatórios e estar aderindo a alimentos que também trazem propriedades antioxidantes, que são anti-inflamatórias. E principalmente alimentos com triptofano, que ajuda a produzir serotonina. A banana é um desses alimentos, muitos vegetais também têm essa Adoro substância. banana. É bom, é bom. E outras coisas é você estar evitando ciclos de sobrecarga, né? Onde você está passando por um estresse constante, porque qualquer desregulação de humor ou de estresse vai estar trazendo mais sintoma. E a atividade física, né? Como o nosso especialista aí, Bruno, falou, ela vai contar bastante. Não precisa ser algo feito numa academia, né? Movimento já é uma questão de atividade física, então movimentar-se já é alguma coisa que vai estar ajudando, principalmente para evitar a rigidez. Quanto mais rígido o corpo fica, mais inerte ele vai estar ficando. E Então, mais a afeta dor os hormônios, então? afeta, com certeza. A alimentação afeta os hormônios, porque se você está com uma alimentação desregulada, você vai estar com os hormônios totalmente desregulados, porque você vai estar trazendo nutrientes que também vão estar não são tão positivos, né, como a gente citou antes, os carboidratos refinados e tudo mais, eles vão estar gerando algumas alterações ali no organismo que vão desregular os hormônios. Tá, e a atividade física, como o Bruno disse, ela também interfere nessa parte hormonal, né? Sim, com Por isso, certeza. A parte hormonal da atividade física entra principalmente durante a atividade, né? Então, se você pratica atividade física, você tem muita produção de serotonina, você tem muita produção de dopamina que vai auxiliar você a regular a dor. é Então, muita informação, né, Alexandre, que a é, gente tem para é, poder ajudar esse pessoal, né? não dá para a gente falar de uma comorbidade tão complexa assim se a gente não tem esse tanto de informação, né? A gente tem que Sim, estar conscientizando o pessoal e ajudando eles também. certo. E a dor também nasce do que o corpo não consegue regular, é isso? Sim, porque se a gente não tem essa regulação dentro do nosso corpo, ela vai estar ali nascendo em vários lugares, né? Ela vai estar aparecendo em várias ocasiões, vários ambientes, várias oportunidades e vários momentos mesmo. Ou seja, a gente vai ter sempre um corpo pedindo socorro, né? Porque se ele não Sim. está regulado pela E alimentação isso e se os hormônios estão desregulados, o corpo vai estar gritando o tempo todo, é isso?
Sim, e isso acontece até com quem não está num quadro de fibromialgia, né? A gente pode estar tendo esses problemas de hormonais com várias pessoas, pessoas com problema de tireoide mesmo sofrem com problemas hormonais, né? Às vezes crônico e principalmente genético, mas sim, pessoa, além da fibromialgia, uma pessoa totalmente desregulada ainda pode estar sofrendo com tudo isso. E essa parte hormonal, ela também interfere para as pessoas que têm comorbidades crônicas, como, por exemplo, artrite, artrose, essas coisas também, os hormônios alteram? Todo tipo de dor crônica, principalmente envolvendo cartilagens, né, que essas questões de atrito com osso e cartilagem, vão gerar um quadro inflamatório quando elas estiverem em crise, né? Então, sim, quem tem dor crônica, quando está com aquela dor bem significativa mesmo, bem aguda, dentro do período crônico, né, ela vai estar precisando estar trazendo alguns anti-inflamatórios, mas não necessariamente os medicamentos. Porque se a gente entra num quadro de desinflamar o organismo, a gente reduz esse desconforto, essa dor, porque a gente vai estar reduzindo essa inflamação sistêmica, né? Essa inflamação do corpo, que embora Entendi. esteja no sistema, pode estar agravando ainda mais a parte local ali de dor. Tá certo. Bom, e eu vou falar agora, então, do 7º gatilho. Boa, viu, Ruth? Porque, hein? A Ruth falou aqui que trocou o leite de vaca pelo vegetal. Muito bom, muito bom. Muito bom, excelente, Ruth. Ótima opção. É ótima opção mesmo. E eu também fiz isso, viu, Ruth? Eu tirei farinha branca também, eu não Exato, uso exato. Tem que ir glúten. reduzindo, gente. Tem que ir se adaptando, tem que realmente estar trazendo esses novos costumes, né? E Porque se cuidar aquilo dos tá. hormônios, né? Fazer uma análise para ver como é que estão os Sim, com hormônios. certeza, as taxas, tudo isso é muito importante. Todo esse quadro é importante, né? O sistema é um sistema completo que a gente está analisando. A parte da alimentação conta muito, a parte hormonal conta muito, a parte E psíquica, para né? regular, por exemplo, essa parte hormonal, você indica os suplementos ao invés de medicações, Alexandre? Com certeza, hoje a gente já tem muito fitoterápico que ajuda principalmente na secreção de alguns hormônios, né? Que é no aumento da produção. A gente vê isso muito no cenário mais voltado para musculação, fitness, que são aqueles suplementos que, tipo maca peruana, que busca aumentar um pouco a produção de testosterona natural. Então, como o triptofano que tem na banana, se a gente extrai ele e coloca numa dosagem mais alta, ele vai servir como um suplemento para a gente estar auxiliando nessa regulação de dor. Então, a questão E existem, e Pode existem falar. vários suplementos, né, como os que eu uso, por exemplo, hoje, que fazem toda a diferença para manter equilibrados os hormônios também, né? Sim, sim. E de todos esses fatores voltados para o desconforto, né? Porque quando a gente pensa em tudo que a alimentação pode trazer, ela traz dentro do alimento, né? Então, quando a gente consegue extrair aquilo ali um pouquinho do alimento e trazer numa dosagem mais alta, a gente consegue ter um uso para suplemento mesmo. Então, a gente consegue estar fazendo a utilização de várias substâncias, mesmo de alimento, que não são fármacos, né? São suplementos, para estar conseguindo melhorar regular essa produção hormonal, regular esses sintomas de dor e regular também um pouco esses estresses, né? Tem muitos Sim. suplementos ansiolíticos que a gente pode estar utilizando para reduzir o estresse e tudo mais. Produção, antes de eu ir para o 7º gatilho, eu queria que você incluísse o Bruno aí na conversa, porque a gente está falando aí de um assunto que também é pertinente a ele, que é a parte da hormonal no exercício físico. Não é, Bruno? Você também tem que participar disso aí. Me conta aí. Qual é a interferência da regulação hormonal na parte física? Como que isso pode contribuir? Contribui em todos os níveis, porque acaba que todos os hormônios eles têm um efeito direto na nossa disposição durante o dia, desde todos os hormônios
meu colega Alexandre já comentou, como outros hormônios também, como testosterona, né, e vários outros que quando a gente faz exame de sangue, o médico pede. E se eles não estão bem regulados, você diminui a disposição. Você cai a disposição, o paciente ele acaba que não consegue ter, como posso dizer, energia para exercer suas atividades. E isso interfere na qualidade do exercício, na forma como a gente pratica ou exercita determinadas atividades? Total, 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 porque se você tem uma queda dos hormônios, você perde a disposição, você começa a entrar no processo de sedentarismo, que é o que a gente comentou lá no gatilho número 3. Então, se Sim. você entra no processo de sedentarismo, outros hormônios decaem como consequência. E isso é um efeito bola de neve. Por isso é tão importante a atividade física. A gente pensa como uma coisa individual. Ah, vou fazer uma atividade física, vou melhorar. Só que a ausência de atividade física piora também, gradativamente. Ou seja, sem atividade física, os hormônios também são afetados e vão ficar desregulados. É isso? Sim, exatamente. Eles desregulam e caem ao longo do tempo. Quanto mais tempo sem atividade, mais ele decai, mais efeitos negativos. Por isso que quando você, por exemplo, orienta a fazer um aeróbico para evitar os picos de dor, ele libera serotonina, endorfina, quais os hormônios que libera quando você orienta, por exemplo, fazer um exercício aeróbico? O famoso cardio, né, todas as atividades aeróbicas, eles aumentam muito a produção de serotonina e endorfina. E quando a gente fala principalmente para a galera da fibromialgia, tudo que se tem de dados a respeito indicam que quando você melhora a sua capacidade cardiorrespiratória, você tem uma queda boa, muito, como fazer, bem grande nessa questão da dor. A percepção de dor cai muito. E isso é importantíssimo, porque o principal problema do fibromialgico é a dor que trava ele para fazer suas atividades. Então, se você Ou tem essa queda seja, dessa dor, você com a atividade física, o Alexandre com a nutrição, é uma dupla que é inseparável para o método VSD. Concordam comigo? Com tamo certeza, junto. com Total. certeza. E eu fico muito orgulhosa de ter vocês no método, porque eu sei da capacidade de vocês, sei o quanto vocês contribuíram para o estado que eu estou hoje, e isso me deixa mais animada ainda em poder ajudar outras pessoas. E eu sinto orgulho de ter na nossa equipe, né, profissionais como vocês dois. Quero agradecer a participação de vocês para depois eu continuar falando aqui dos outros gatilhos. Mas fiquem por aí, porque se eu precisar de socorro, eu chamo, tá bom? Pode deixar, viu? Ok. Até mais. Até daqui a pouco. Bom, gente, o 7º gatilho, eles podem até parecer que não tem influência em nada na nossa vida, no nosso organismo, mas eles causam alguns danos irreparáveis também. Quais são esses gatilhos? São os acidentes. Isso mesmo. Esse é um ponto muito delicado e muito real. Por quê? Porque pequenos acidentes, traumas físicos ou até gestos comuns que fazem com que a gente tenha algum desconforto podem desencadear crises intensas em quem vive com fibromialgia ou com dor crônica, com essas dores articulares, com essas comorbidades articulares. E como os acidentes e pequenos incidentes podem desencadear uma crise de dor? Vocês devem estar se perguntando. Como assim? Bom, para quem vive com fibromialgia ou com dor crônica, quem tem esses problemas articulares, por exemplo, o corpo funciona como um sistema de alarme super sensível. O tempo todo ele está com o alarme ali, ó, ligado. E qualquer impacto, tensão ou mudança repentina pode ser interpretado como uma ameaça para o nosso corpo. E isso acende o alerta de dor, mesmo quando o ocorrido parece ser uma coisa pequena para outras pessoas. Para quem passou pelaquela ocorrência,
Não é pequeno, não. Principalmente se ele for uma pessoa que tem histórico de dor crônica ou fibromialgia. Querem ver exemplos de pequenos incidentes que podem virar gatilhos ou pequenos acidentes, que a gente chama de acidentes domésticos até? Uma queda leve ou um escorregão. Você está lavando um cômodo, sabãozinho lá, você está despreparado, ou então você vem, passa, pisa no molhado, puf, cai e escorrega. Pode ser uma queda leve, mas aquilo ali vai ligar o seu sistema de alerta do seu organismo e vai despertar a dor crônica, a fibromialgia. Outra coisa, dormir numa posição desconfortável. Às vezes você dorme numa posição, quando você acorda no dia seguinte, você está dolorido, você está enrijecido, e isso vai desencadear uma crise de dor. Por exemplo, também, bater o braço em algum lugar, o joelho sem querer, vocês já bateram numa quina sem querer, você vai sentar numa mesa e bate o joelho. Meu Deus, que coisa terrível isso. Isso também desencadeia, é um gatilho para desencadear o nosso alerta de dor. Outra coisa, carregar uma sacola pesada, por exemplo. Para quem tem fibromialgia, para quem tem dor crônica, seja qual tipo de dor crônica for, carregar peso, gente, é simplesmente inadmissível. Parece que é frescura, mas não é. Outra coisa, ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Tudo isso faz você despertar a dor e a fibromialgia. Ainda tem mais, um movimento repetitivo também. Movimentos repetitivos como dirigir por muito tempo, digitar muito tempo, limpar a casa varrendo, fazendo coisas que têm exercício repetitivo, pode causar um surto de dor. Agora, o que mais eu faço questão de colocar para vocês, que pode trazer sim um surto de dor, sabe o que é? Um susto emocional. Quando você leva um susto, que aquilo mexe com a sua emoção, quando algo mexe com o seu equilíbrio emocional, e isso, ou alguma coisa que te causa uma sensação de impotência, que você não pode resolver naquela hora, você não pode fazer nada, aquilo te causa ansiedade, isso também pode provocar um surto de dor. E o que acontece com o nosso corpo, então? O sistema nervoso central interpreta o impacto como uma ameaça. A área afetada fica mais sensível e o limiar de dor baixa. A pessoa começa a desencadear o processo de dor crônica ou de dor mais intensificada. A musculatura entra em tensão, aumenta a inflamação. Os dois profissionais anteriores falaram sobre isso, sobre a musculatura rígida, sobre a tensão que é provocada na musculatura, que aumenta a inflamação. O cérebro, ele ativa memórias de dor anteriores, gente. Isso chama-se de efeito somático acumulado. É incrível, mas o nosso cérebro, ele está ligado, cérebro, mente e corpo. Então, não tem jeito. Ele recebe a informação, ele liga na hora. É o efeito somático acumulado. O resultado disso, mesmo um incidente leve, pode virar uma crise intensa de dor generalizada. Uma fadiga, uma insônia e um mal-estar emocional são gatilhos que podem sim provocar o surto de dor. Como que eu posso explicar isso para vocês? Na fibromialgia, o corpo reage a pequenos eventos como se fossem grandes ameaças. Não é exagero, não. E também não é fraqueza, tá? É o sistema nervoso tentando proteger, mas sem filtro. Ele não tem um filtro ali para poder proteger você, o seu organismo, daquele gatilho, daquela provocação. Então, por isso, até um esbarrão ou uma tensão no ombro, por exemplo, podem desencadear uma crise que dura dias. Se você não sabia disso, preste atenção, para você evitar esses gatilhos. E o que pode ajudar nesses casos? Se você tem, se esse gatilho acontece, você tem um esbarrão, ou você leva uma queda, ou você tem uma tensão emocional,
você fica enrijecido, testa enrijecida, aqui, ó, os ombros, né? O que você vai fazer? Aplicar calor na região afetada. Você vai fazer técnicas de respiração para acalmar o sistema nervoso, que eu já expliquei nas outras lives algumas técnicas, e vão ter técnicas específicas para isso durante o nosso processo, né, do método VSD. Redução de estímulos e estímulos à segurança. O que é isso? Você tem que reduzir os estímulos provocadores de dor e cuidar para ter estímulos de segurança, como, por exemplo, ambiente calmo, fazer rotinas de autocuidado, para que você tenha um pouco mais de cuidado para esse gatilho número 7 não intensificar suas dores. Bom, gente, vemos agora que ainda faltam 3 gatilhos. Vamos para o 8º. O 8º gatilho é um evento pós-cirúrgico ou pós-infecção. Isso mesmo. A cirurgia ativa o corpo como se fosse um trauma. Ela aumenta a inflamação, afeta o sono e aciona memórias de dor. Então, um processo pós-cirúrgico, ele causa gatilho, ele é um gatilho para trazer dor, por quê? Porque o que está por trás disso? É o seguinte, mesmo quando a cirurgia é considerada simples ou a infecção é leve, por exemplo, as pessoas com fibromialgia ou dor crônica, que é a sensibilização central, elas têm mais risco de desenvolver crises de dor. Elas têm mais risco de ter fadiga intensa e recaídas emocionais. Então, isso acontece porque o corpo entende que esses eventos, como eles vêm como grandes ameaças ao equilíbrio interno. E aí ele grita, o corpo grita. O que acontece, então? Acontece inflamação generalizada, sensibilização do sistema nervoso, queda da imunidade e desregulação hormonal, como já disseram antes, imobilização e repouso excessivo. Esse aqui, gente, então, é terrível. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, quando passam por uma cirurgia ou têm um processo de infecção, mesmo que seja simples, elas passam por longos períodos de inatividade, que são os pós-operatórios, que causam rigidez muscular. Por quê? Porque elas ficam de repouso, aí elas têm perda de tônus, piora da circulação e aumento da dor. Então, para vocês verem quantos fatores são desencadeados, além da ansiedade e do medo, porque a cirurgia ou as infecções, elas ativam as memórias de trauma, e o medo ou a impotência também são ativados nessas circunstâncias. Quem que vai passar ou já passou por uma cirurgia que não tem medo do que vai acontecer, do pós, né? Às vezes tem medo do durante, mas tem medo do pós também, da recuperação. O corpo reage com tensão, queimação, insônia e dores difusas, sempre depois desses episódios. E como explicar isso para vocês? O seu corpo não está te traindo nessa situação. Ele está tentando te proteger de algo que interpretou como uma ameaça. As cirurgias, infecções ou doenças, elas ativam um modo de alerta intenso dentro do seu organismo. E é aí que a dor aparece ou aumenta. Saber disso ajuda a acolher o momento com mais cuidado e com menos culpa, né? Porque às vezes a gente fica se sentindo responsável por estar, por exemplo, com uma infecção ou por estar passando por aquele processo de ter que se recuperar de alguma cirurgia ou etc. O que pode ajudar no pós-cirúrgico ou no pós-tratamento de uma infecção? Uso de calor suave, respiração guiada, escuta emocional, alimentação anti-inflamatória e rica em triptofano. Para quê? Para a sua mente ficar mais saudável, ter pensamentos mais suaves, sono protegido e uma rotina restaurativa, uma rotina equilibrada de exercícios leves, de movimentação leve, de acordo com o pós-operatório que vai ser orientado. E terapias complementares também são muito
úteis nesse caso, como acupuntura, reiki, psicoterapia e outras, tá? Tudo isso. Agora, o nono gatilho, gente. Qual é a influência que o nono gatilho tem na crise de dor? Eu chamo meu queridíssimo Alexandre aí para responder. Alexandre, está a postos aí? Vem comigo. Opa, estou aqui. Vamos lá? Vamos lá, me diz aí. Acho que toda mudança de rotina acaba trazendo uma grande influência no nosso dia a dia, né? Porque sempre que a gente tem que fazer uma certa mudança, a gente tem que reavaliar nossos hábitos, né? Que quando a gente vai tá trazendo essa mudança para a rotina, a gente vai ter que ter uma reorganização ali da rotina e começar a avaliar que às vezes pode estar valendo a pena ou não, né? E quando a gente passa por esses processos de reorganização, isso pode estar trazendo um aspecto de dor, tá ativando aquela dor, né? Certo. E quando a gente tem essa ativação, ela muitas vezes vem por conta dessa alteração, que pode ser tanto positiva quanto negativa, porque qualquer nível de, vamos dizer, animação que o corpo pode ter, e qualquer nível de depreciação também, né, de desregulação para baixo, quando você fica mais triste, coisas assim, elas podem estar desencadeando a dor. Então, todo tipo de alteração que você tem uma resposta muito, não necessariamente muito intensa, mas que você tem uma resposta emocional ou de alguma forma ali um pouco mais acentuada aquela mudança, você pode estar desencadeando essas crises de dor, né? Esses distúrbios ali de dor, às vezes momentâneo, às vezes um pouco mais agudo, né? Então a gente tem que estar entendendo junto a base neurobiológica ali da crise e como ela pode acontecer, o porquê e como ela pode acontecer, né? Certo. E por que mudança simples de rotina, então, pode causar crise de dor? Como eu falei, né? Todo tipo de mudança, mesmo que positiva ou simples, a iniciação de um novo curso, ou às vezes uma viagem, ela pode estar desencadeando uma certa antecipação, né? Uma certa aquela ansiedadezinha boa. Só que isso vai estar estimulando o seu corpo. E esse estímulo, considerando a parte nervosa do seu corpo, vai estar tendo uma certa interpretação de que você está saindo um pouco você está quebrando um pouco sua segurança, porque você está tendo alguns efeitos como é que eu posso dizer? Realmente de quebra de segurança, né? Você está saindo um pouco da sua zona de conforto, você está indo para uma viagem, você está iniciando algo novo. Sempre que a gente inicia algo novo, a gente tem essa quebra dessa zona de conforto que acaba quebrando essa segurança, né? E o sistema nervoso ele vai acabar ficando um pouco mais sensível e vigilante com quem convive com essa dor crônica, né? Ele vai estar buscando uma certa previsibilidade para você estar se sentindo seguro. Então, ele vai estar buscando trazer você para essa zona de novo. Só que a zona de conforto do fibromialgico, ela vai ser inerte. Ela vai ser onde você meio que já está ali, sofrendo muito com dor e tudo mais. Embora não seja confortável, o novo vai acabar trazendo mudanças positivas, claro, mas o seu corpo funciona com essa previsibilidade. Então, qualquer tipo de mudança, seja de horário de sono, de alimentação, seja de ambiente, seja de clima, como o Bruno falou, seja de estado emocional, demandas, o corpo vai estar entrando num estado de alerta que vai estar meio que atiçando essa sua dor, né? Vai estar ali aumentando esse nível de dor. Certo. E o que acontece com o corpo durante essas mudanças? Eu ia chegar lá. A gente tem o estresse adaptativo, né? Se você acaba tendo que acordar, às vezes, um pouco mais cedo, você quebra ali o seu sono, você já tem uma desregulação ali do próprio cortisol. Então, só de você estar mudando essa questão do sono, como o seu ciclo circadiano vai estar funcionando, você já vai ter uma alteração da melatonina e do cortisol ali, mesmo que momentaneamente, só que podendo desencadear algo, né? Certo. E o corpo vai precisar de mais energia para se reorganizar, ele vai gastar mais esforço para estar se adaptando, principalmente readaptando a algo, né? Então vai estar gerando uma fadiga aumentada ali, que já
existe a fadiga, né? Ela vai ser bem mais significativa. E, como eu falei, a liberação de cortisol e adrenalina vai estar trazendo esse aumento, que vai estar afetando principalmente a parte de sensibilidade à dor. A adrenalina, ela traz muito esse aumento da sensibilidade, porque a adrenalina é um tipo de hormônio que ela coloca você em um estado de euforia, né, de excitação mais forte. Só que esse estado vai deixar você com a dor muito mais intensa por conta dessa excitação, dessa animação, né? Certo. A gente vai estar tendo a questão do sono e da alimentação desregulada, né? A gente sempre acaba trazendo essas mudanças quando a gente está mudando a rotina. Então, as mudanças que quebram o ritmo circadiano vai estar piorando a recuperação do corpo. Por quê? Se você não dorme bem, seu corpo não faz a manutenção da parte cerebral, nem a manutenção do seu sistema, né? A gente tem um sistema límbico, que é justamente essa parte que faz toda a parte da limpeza ali durante o descanso. Então, se você descansa mal, você tem essa complicação de tá aumentando, tá piorando a recuperação, tá desregulando alguns hormônios e tá entrando nesse efeito cascata de novo. E então, comer fora de hora também altera? Com certeza. Principalmente quando você já está muito, muito próximo do horário de dormir, que é, né? Muito dentro da noite. Então, não é que seja um problema você comer à noite. O problema é você comer muito próximo do seu horário de dormir, principalmente em excesso. Ele vai trazer a desregulação do seu sono, que vai piorar aspectos de alimentação também. Aí afeta a inflamação e a digestão também, né? Sim, com certeza, porque a digestão fica comprometida, porque você adormeceu, né? Então, enquanto você está dormindo, você não gasta energia, não tem por que seu corpo priorizar digerir aquele alimento, né? Então, você piora um pouco a digestão e você também acaba fermentando um pouco mais aquele alimento que está ali, né? Porque ele vai passar mais tempo no seu organismo sem estar sendo digerido, metabolizado, né? Então, demora um pouco mais. E as emoções? Como é que é isso aí? A parte das emoções, quando a gente entra nessa parte de já estar com a rotina, mudando a rotina, né? Podendo estar com alguns hormônios regulados e hormônios que são reguladores de humor, é muito difícil você não sentir cada pequena coisa gigantesca, né? Então você fica com as emoções ali muito afloradas, tanto de expectativa, quanto medo, quanto insegurança, ansiedade, até em coisas positivas você vai estar tendo uma tensão ali, às vezes até uma dor de cabeça mais acentuada, porque você está mais ativo, vamos dizer assim, mentalmente e emocionalmente. Entendi. E, principalmente, vai ter menos tempo para autocuidado, né? Porque você vai estar sempre preocupado com tendo uma adesão ali dentro da sua rotina, né? Então, sempre que a gente está estabelecendo novas rotinas, a gente tem a tendência de estar deixando algumas coisas de autocuidado para depois, porque depois que a gente se ajustar à rotina, a gente retorna com aquilo, né? Só que quando a gente pensa no cenário de quem tem dor crônica, um autocuidado é você estar cuidando da sua alimentação, é você estar fazendo atividade física, é você estar se atentando à regulação dos seus hormônios e você está realmente se atentando ao cuidado. Então, quando você traz todo esse aspecto de rotina novo, você tem que continuar se atendo a essas coisas, porque se você não se ater a isso, você vai continuar se abandonando, vamos dizer assim, né? E numa rotina nova, por exemplo, eu percebia quando eu não cuidava, né, não tinha autocuidado, que eu deixava menos espaço para o meu descanso, para a minha respiração, para a minha hidratação, eu não fazia alongamento, eu não cuidava do meu corpo. Isso faz todo sentido para quem tem dor crônica, não é? Bom, com certeza, porque quem sofre de dor crônica tem que fazer a manutenção dessas dores, né? Tem que fazer a manutenção e o cuidado daquela dor que ele está sentindo. Porque referente à lesão, a gente faz o processo de reabilitação, só que quando a gente faz o processo de reabilitação, a gente está reabilitado com algo que é crônico seu. Então, você precisa estar fazendo a manutenção daquilo. Então, além desse processo que a gente vai estar fazendo de estar meio que reabilitando um pouquinho o sistema, né, essa questão inflamatória,
a gente tem que se ater principalmente a essa parte da manutenção, porque se dentro da sua rotina você não faz a automanutenção, vamos dizer assim, vai ser muito difícil a gente ter adesão e até melhorar também dessas questões, né? Aí só vai intensificar a rigidez e a dor, então, né? Exato, exato. E como que nós podemos explicar isso de uma forma mais fácil de entender, Alexandre? Bom, quando a rotina... As mudanças, mesmo boas, elas pedem que o corpo se reorganize? Como é que é isso? Com certeza, né? Sempre que a gente tem uma mudança positiva, seja momentos melhores, seja momentos felizes, sejam você sair mais para socializar, você ter autonomia para estar fazendo mais atividades que são do seu hobby, todas essas mudanças vão trazer uma mudança ali no comportamento cerebral, né? No comportamento da sua psique, da sua mente, e isso vai acabar tendo uma certa reação, que essa reação pode também estar desencadeando dor. Certo. E não é questão de você ter uma fraqueza, você só está mais sensível, então você tem que fazer um trabalho, né, que a Emília já pontuou, de manutenção mesmo da parte mental, porque qualquer tipo de resposta muito intensa, positiva ou negativa, vai estar gerando isso. Certo. Então, por isso que toda mudança precisa vir Você sempre disse isso para mim, que ela precisa vir acompanhada de gentileza, pausa e escuta, não é isso? Sim, e com certeza, porque essa questão de pausa e escuta é muito da paciência, né? E a gentileza é a gentileza que você tem que ter consigo mesmo. Porque, como você citou antes, a parte de você sentir a culpa ali, de muitas vezes você tá sofrendo com algo dentro de algumas situações, é você também ter a gentileza de entender que você tem que estar trazendo esse esforço, independente do quadro, mas também entender quando isso é importante e quando você consegue, né? Porque tem dias e dias, mas não pode desistir. E o que pode ajudar, então, Alexandre? Bom, considerando que o sono é um dos mais importantes, né? Principalmente o sono. Ah, mas eu sofro com muita insônia, sofro com muita dificuldade de dormir. A gente já trouxe muita informação hoje que já dá para você estar visualizando alguma coisa para melhorar você dormir, seja fazer uma refeição com banana, seja fazer uma vitamina, seja até mesmo comer a banana. Hoje a gente não precisa de é importante ter a prescrição, mas você também consegue encontrar alguns suplementos em farmácia. Então, você está tendo o acesso a alguns minerais ou vitaminas, é válido. Então, como a gente falou, o triptofano, né? Você pode achar ele de alguma forma comercializado e ver se isso pode te auxiliar também no sono, né? Então, você já consegue estar trazendo isso, mas, claro, a gente tem um alimento ali para estar ajudando. Algumas pausas de restauração no dia para você se recompor, fazer o processo de relaxamento, saber regular ali o seu humor durante o dia e alguns momentos mesmo de silêncio ali, de a solitude e de cuidado emocional para você estar fazendo essa parte de manutenção do corpo, né? Às vezes do corpo ali, porque você pode estar fazendo algum tipo de atividade no silêncio ou alguma coisa do tipo. Isso mesmo. E também quero ressaltar que a parte emocional, que é a parte que eu entendo mais, entendo bastante, ela tem que ser, sim, cuidada. Por quê? Porque se você não se escuta emocionalmente, você realmente vai trazer consequências maiores para o seu corpo, né? Mente sã, corpo são, não é isso? Já se tinha um ditado, mens sana in corpore sano, né? E eu ouvia muito isso antigamente dos meus professores, e hoje, mais do que nunca, eu entendo isso. Bom, Alexandre, obrigada. Fica por aí, porque a qualquer momento eu sou imprevisível e posso te chamar, tá bom? Pode deixar, pode deixar. Até logo. Bom, vou falar sobre o 10º e último dos gatilhos. Medicamentos, gente. Os medicamentos, eles são aliados, mas também podem virar gatilhos, podem virar vilões. Eles podem virar gatilhos ocultos. Nós chamamos de gatilhos ocultos. E eu quero chamar, para me ajudar a falar desse gatilho dos medicamentos,
o meu querido Bruno Borges. Volta aqui, Bruno, por favor. Opa, estamos aqui de volta. Vamos lá, Bruno. É importante frisar isso, Bruno? O que a gente precisa saber? Sim, gente, é muito importante entender que medicamento, ele é o seu aliado, ele é uma ótima ferramenta, mas pode sim ser um gatilho oculto. E o que vocês precisam saber para entender isso? Que em muitas situações, os medicamentos que deveriam aliviar os sintomas, eles acabam, paradoxalmente, agravando a dor. Como? Eles geram efeitos colaterais ou até desregulando funções essenciais do corpo. E isso acontece por vários fatores combinados. Devido à sensibilidade aumentada ao metabolismo dos remédios, os efeitos colaterais ocultos que afetam o sono, o humor e a digestão, as interações medicamentosas que causam sobrecarga no sistema nervoso. Essas são as piores, né, Bruno? Exatamente. Toda aquela questão que a gente fala da sensibilidade ao medicamento. Quando você usa por muito tempo, enfim, tempo indeterminado. E temos alguns medicamentos ainda que podem influenciar negativamente em quem tem dor crônica, como, por exemplo, os corticoides, quando em uso prolongado. Eles aumentam a retenção líquida e aumentam também a pressão, podendo causar mais ainda dores musculares e a fadiga. Justamente como a gente falou, aumentando a sensibilidade. Os ansiolíticos e os sedativos em excesso, frisando bem, quando eles em excesso, eles também podem alterar a qualidade do sono. Assunto aí do Alexandre aí que falou agora há pouco, junto da dona Emília. Justamente a fase do sono onde o cérebro está mais ativo. Os olhos se movem rapidamente sobre as pálpebras fechadas, mas você está tentando dormir, é como se fosse um sono agitado. Essa é a fase do tal do sono REM? Exatamente, exatamente. E ela precisa ser restaurativa, né? É a principal função do sono, né? Restaurar o corpo, exatamente como a gente fechou ali o assunto do Alexandre, é você precisar dessas pausas restauradoras, incluindo o sono. E se você não se restaura, você está sempre com dores. Certo. Essa fase, ela acontece várias vezes durante a noite, em ciclos, é isso? Exatamente. E cada vez que ela volta, ela acaba durando mais tempo, gerando mais sonolência durante o dia e que acaba piorando a fadiga, aumentando as dores, e você pode entrar num ciclo vicioso. E por isso, muito obrigada pela sua contribuição, Bruno. Agora eu vou concluir o 10º gatilho dizendo para os meus queridos que ainda temos a interferência dos antidepressivos em dosagens inadequadas. Os antidepressivos eles podem causar agitação, dor de cabeça, insônia ou aumento da sensibilidade quando mal ajustados. Algumas vezes as pessoas tomam esses antidepressivos em dosagens inadequadas. A dosagem ainda não atingiu o nível que deveria atingir. E isso causa uma agitação na pessoa, causa ou prostração, né? E pode causar, sim, alguns danos. E as pessoas acabam tendo aí a coparticipação do efeito gatilho oculto, né? E temos também os relaxantes musculares contínuos, né? Que as pessoas hoje têm muito acesso aos relaxantes musculares, porque eles são acessíveis, qualquer pessoa pode comprar. E usado por muito tempo, eles podem gerar fraqueza, dependência e piorar a rigidez a longo prazo. Então, para quem gosta aí, gente, de usar alguns medicamentozinhos terminados em flex, por exemplo, tem vários deles. Vocês fiquem sabendo que eles não são contribuintes para a sua melhoria. Pelo contrário, eles vão acabar trazendo uma dependência e uma piora muito grande. E o 5º fator é o uso exagerado de analgésicos. Muitas pessoas usam analgésicos indiscriminadamente. Por quê? Porque analgésico também se compra alguns de forma facilitada.
Então, o que acontece? Você pode gerar chamado efeito rebote, onde o corpo passa a sentir mais dor pela interrupção do efeito do medicamento. Aí, depois você causa uma dependência medicamentosa e você vai ter dor por falta do medicamento ou por excesso do medicamento. As pessoas criam uma dependência e aí, quando elas tomam a medicação, passa na hora, daí a pouquinho você já está sentindo dor de novo. Por quê? Porque o seu organismo quer mais medicamento analgésico. Então, como que eu explico isso para vocês? Todo medicamento tem seu valor, gente, mas precisam ser usados com consciência e cuidado. Tem que ser prescrito corretamente. E, de preferência, que a gente vá cuidando de forma natural e vá fazendo desmame até você sentir que você está com o seu organismo equilibrado, assim como eu estou hoje. Eu hoje não uso mais medicamentos para dor, não uso mais antidepressivos, não uso mais nenhum desses medicamentos que vocês citaram aí para fibromialgia ou para dor. E quem tem fibromialgia, o organismo reage de forma diferente. O que alivia num momento, gente, pode agravar no outro. Então, você toma um medicamento por 2 meses, daí a pouco esse medicamento não te ajuda mais e a sua dor aumenta muito. Parece que o seu corpo vicia, acostuma com aquele medicamento. Por isso, é essencial um acompanhamento profissional que escute o corpo por inteiro. E o nosso método é para isso, é para a gente trabalhar o corpo por inteiro e tirar sua dependência medicamentosa de forma consciente. Você não vai deixar de tomar medicamentos, mas você só vai tomar aqueles medicamentos que realmente vão te ajudar. E nunca interromper um medicamento por conta própria. De jeito nenhum. A transição, gente, ela deve ser sempre guiada por um profissional que já está acostumado a lidar com você com a prescrição desses medicamentos que você usa, tá? Para lidar com os gatilhos, nós precisamos conhecê-los, para criar estratégias práticas de convívio ou eliminação dos mesmos e ressignificar a dor. Isso é muito importante, gente. Então, existem alguns desafios que são comuns, como, por exemplo, é comum a gente ouvir as pessoas falarem assim: eu já tentei de tudo, não consigo nada que me ajude a resolver. Eu já não consigo manter uma rotina. Eu me sinto sozinha, eu me sinto sozinho, eu estou perdida, não sei mais o que fazer. Tudo é muito caro, tudo é muito difícil, eu não dou conta de pensar nisso mais. Tudo, e vai inventando um monte de tudos, e isso acaba virando um processo de autossabotagem. E aí as pessoas não conseguem ressignificar a dor. E a nossa mentoria existe justamente para acompanhar e apoiar nestes momentos em que você pensa que já tentou de tudo e não vai conseguir mais nada, no momento que você fala assim: eu não consigo manter uma rotina, não sei viver um processo de rotina, eu me sinto sozinho, eu me sinto sozinha, tudo é muito caro. Então, é exatamente isso que a nossa mentoria faz. E sim, Maria Aldenice, você está perguntando se a carne faz mal para dor crônica. A carne vermelha, sim. Você deve comê-la com muita parcimônia, eu diria. Para você ter ideia, eu só como carne vermelha uma vez por semana e uma carne que não seja, não extrapole em gorduras, em excesso de gorduras. Sempre uma carne mais magra. Então, a sua resposta é essa: carne vermelha é prejudicial para a dor, sim. Porém, você não precisa deixar de comê-la, porque os músculos também precisam de proteína bovina, de proteína de carne vermelha, tá certo? Mas, voltando aqui, para que serve a nossa mentoria? Justamente para acompanhar você
nesses momentos de pressão, nesses momentos de insegurança, de incerteza. E olha, gente, tenho como reflexão o seguinte: conhecer os gatilhos é o primeiro passo para lidar com eles. A partir dos momentos que eu apresentei para vocês aqui os 10 principais gatilhos, vocês vão entender que criar estratégias e rotinas com mais consequência, com mais consciência, é o caminho. Então, se você conhece os gatilhos, você consegue criar estratégias para conviver com a dor. Você consegue perceber qual o caminho que você vai trilhar. E com ajuda e com orientação, melhor ainda, tá certo? Então, os detalhes da nossa mentoria, você vai entender aqui, agora, comigo. Por exemplo, você deve estar se perguntando: o que a pessoa ganha ao participar da sua mentoria, Emília? O que o método VSD oferece? Bom, nós oferecemos benefícios muito práticos, pessoal. Nós oferecemos aulas e encontros semanais online e ao vivo, diários de práticas do material exclusivo para acompanhar a sua evolução, exercícios e técnicas comprovadas, métodos baseados em ciências para melhorar a sua qualidade de vida, grupo de apoio online. Nós temos uma comunidade para trocar experiências, encontrar apoio, tirar as dúvidas e encontros. E temos ainda um grupo no WhatsApp para a gente trocar informações e para colocar dúvidas também, para que a gente possa interagir com vocês. Materiais extras e recursos, que são guias práticos, vídeos explicativos, listas de alimentos, exercícios recomendados, enfim. E ainda temos os bônus, que é o melhor. Os primeiros bônus que nós temos: acesso ao grupo de apoio. Você vai ter esse acesso 100%, tá certo? Segundo bônus que nós temos, o acesso ao material gravado por 1 ano e renovável. O que é isso? Você vai ter encontros semanais ao vivo, com sessões interativas e estruturadas, conduzidas por especialistas, que são esses 3 que você conheceu: eu, Alexandre Machado e Bruno Borges, para que você aprenda estratégias cientificamente comprovadas para lidar com a dor e melhorar a sua qualidade de vida. Nós temos também sessões semanais via Meet online com os especialistas durante o processo. Durante o ano todo da sua assinatura da mentoria, você tem esses encontros via Meet, que são online, que são sensacionais, comigo e com os 2 especialistas. Você vai ter também 3 e-books, sendo um para cada pilar. Um para a minha parte, que é saúde emocional, um para nutrição e um para condicionamento físico. E bônus especiais. Você vai ter, por exemplo, materiais exclusivos ou suporte adicional. Esse é um bônus especial. E o 6º bônus é uma garantia condicional. O que é isso, gente? Eu resolvi fazer uma garantia diferente. Você vai ter 5 semanas. Se não obtiver melhoria e não registrar as suas atividades diárias que comprovem a sua frequência e a sua idade na prática do método, aí não vai funcionar. Mas se você tiver tudo isso registrado, será realizada uma consultoria individual com os nossos experts para traçar um plano de ação para mais 5 semanas. Valor investido de volta. Se você não tiver resultado, você vai ter o seu valor investido de volta após essas 5 semanas. E o 7º bônus é especial para acabar com as suas dúvidas. Comunidade interativa com outros pacientes e praticantes do método, ensinar técnicas mentais para fortalecer a prática do método, monitoramento de resultados semanais, caderno de atividade de saúde mental, diário de práticas personalizado, e você vai ter um material
exclusivo para acompanhar a sua evolução, aplicar as técnicas ensinadas e criar hábitos positivos no seu dia a dia. Você vai ter exercícios físicos adequados e adaptados com a orientação do expert sobre atividades seguras e eficazes para aliviar as dores, melhorar a mobilidade e fortalecer o corpo sem sobrecarga. Um plano nutricional anti-inflamatório, dicas, indicações e sugestões alimentares incríveis, baseadas em evidências científicas para reduzir a inflamação e aumentar a sua disposição. Nós vamos ter um grupo de apoio online, um espaço exclusivo para compartilhar experiências, tirar dúvidas e receber suporte contínuo ao longo do treinamento. E materiais extras e recursos, como guias práticos, vídeos explicativos, listas de alimentos, exercícios recomendados, tudo para facilitar a sua jornada. E benefícios emocionais de qualidade de vida, redução do estresse, da ansiedade, técnicas de mindfulness, de psicologia positiva para ajudar você a lidar melhor com a dor e com o emocional. E a minha parte da psicanálise integrativa para te ajudar a entender quais são os gatilhos, né, emocionais que estão fazendo com que você mantenha a dor. E você vai também ter mais energia e bem-estar no nosso método. Por quê? Porque nós vamos te dar estratégias para reduzir a fadiga, para melhorar a disposição e aumentar a sua motivação diária. Você vai ter autonomia no cuidado com a sua saúde. Por quê? Porque você vai aprender a gerenciar a sua condição com mais independência, sem depender exclusivamente de medicamentos. Essa é a principal parte, gente, porque a gente fica escravo, refém do medicamento, principalmente dos analgésicos. E você vai ter também a melhoria na qualidade do seu sono. Por que você vai ter melhoria na qualidade do seu sono? Porque você vai ter métodos para reduzir a insônia e proporcionar um descanso mais restaurador. Olha que coisa incrível, maravilhosa. Quanta coisa você vai aprender, quanto suporte você vai ter. E ainda, hein, você vai ter menos dor e mais mobilidade. Por quê? Porque nós vamos ter a parte que vai te ajudar com exercícios e posturas que aliviam a dor. Olha que delícia. E promovem a maior liberdade de movimento. Não é incrível isso, gente? Olha quanta coisa vocês vão ter. E agora, bônus especiais para participantes do método. Quem tiver com a gente no método vai ter isso aqui tempo integral, enquanto tiver com a gente no método. Acesso ao grupo de apoio por 2 anos renovável. O que é isso? Você vai continuar interagindo com a gente, recebendo suporte, mesmo após o fim do seu período de 1 ano, podendo renovar o acesso se você quiser. Mas você vai continuar recebendo dicas, recebendo suporte, você vai poder mandar perguntas, nós vamos interagir com você durante 2 anos. O outro bônus que é incrível, você vai ter sessão exclusiva com especialista convidado 1 vez ao mês. Isso durante 1 ano no nosso processo. Você vai ter um encontro extra com um profissional renomado para aprofundar seu conhecimento. Pode ser um médico da área de dor, pode ser um fisioterapeuta, alguém que vai te dar algum suporte também. E vamos ter 3 lives semanais, uma com cada expert para alinhamento de práticas e de dúvidas, ok? E vai ter a plataforma para a prática diária, porque você vai precisar registrar sua participação no método, para você ter direito aquela garantia condicional de 5 semanas, lembra? Então, você vai ter essa prática via aulas e materiais no Hotmart, na plataforma do Hotmart. E você vai ter um controle diário através do acesso que você tiver à plataforma. O que eu quero dizer para vocês? Junte-se a nós
e dê o primeiro passo para uma vida com menos dor e mais qualidade. Gente, não perca mais tempo. Chegou a hora de deixar os medos e as crenças de impossibilidade para trás. Não tem mais crença de impossibilidade. Nós estamos aqui para te oferecer todo o apoio, para te pegar pela mão e te trazer aqui, ó, junto da gente, para a gente conseguir o resultado. Você deve estar se perguntando: quanto vai custar tudo isso, Emília? Quanto vai custar essa mentoria sua, esse curso, esse acesso online? Acesso aos 3 profissionais, apoio, suporte, bônus. Quanto vai custar tudo isso? Eu quero te fazer uma pergunta antes de te dizer quanto vai custar. Quanto custa hoje para você continuar sentindo dores? Quanto custa? Quanto custa você continuar com as dificuldades de fazer certas atividades simples do seu dia a dia que hoje você não consegue fazer? E que você está adiando um futuro que você sabe que poderia ser melhor. Quanto custa tudo isso? Você já parou para pensar? Quanto você gasta em medicamentos? Quanto você gasta pulando de consultas, de especialistas, de pessoas para poder tentar encontrar uma solução? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quanto custa continuar onde você está agora? Sentindo essas dores, com as dificuldades que você está tendo. Quanto custa? Quanto custa você continuar adiando esse futuro que você sabe que pode ser melhor? Uma oportunidade dessa, gente, eu poderia cobrar tranquilamente mais de R$5.000 por considerar que nós somos 3 profissionais que vamos te acompanhar e fazer acontecer. Vamos ajudar você a melhorar suas dores. Você ainda tem mais bônus que você vai ter. E o tempo que eu estou te poupando de sentir e viver com essas dores. Então, eu não quero que o valor seja um empecilho para você. Eu quero que você tenha qualidade de vida, recupere sua energia, assim como eu recuperei a minha. Que você possa realmente mudar de vida e eu não vou te cobrar R$5.000, como você deve estar pensando aí. Na verdade, eu não vou te cobrar nem a metade e não vou te cobrar nem R$2.000. Eu realmente não quero que você saia daqui e venha se arrepender depois, porque não sei quando que eu vou abrir uma nova turma. E eu não quero que você se arrependa porque você fala, por que eu não entrei nesse método? Eu continuo patinando, fazendo tudo do mesmo jeito. Gente, eu não sei quando eu vou abrir outra turma. E depois, o que eu quero dizer para vocês? Nessa turma, eu vou fazer uma condição especial. Apenas aqui. Eu vou fazer o seguinte, gente. Produção, segura aí, hein? Eu vou fazer 12 vezes de R$139,90 no cartão de crédito. Isso mesmo. Ou, se você quiser, à vista, R$1.497. Você tem noção que isso é menos do que R$5 por dia? Onde que você só gasta R$5 por dia para poder buscar uma solução para o seu problema, para as suas dores? Esse preço, gente, de R$1.497 é um preço muito menor do que eu imaginava que eu poderia cobrar, porque eu estou trazendo mais 2 especialistas comigo, além de todo o material, de tudo que nós vamos proporcionar para vocês. A forma de pagamento, Emília, qual é? Pix ou cartão de crédito em 12 vezes. Viu? E tem mais, gente. Você vai ter uma garantia de 7 dias para eu te devolver o seu dinheiro sem te perguntar por quê. Se você simplesmente achar que nesses 7 dias você não gostou,
Não achei que a Emília é uma pessoa comunicativa, não gosto do jeito que ela fala, eu não quero trabalhar com ela, então eu não vou fazer. Nos 7 dias, se você quiser desistir, você vai receber tudo de volta, tá? Tudo que você tiver investido. Se você pagou à vista, você vai ter de volta. Se você pagou no cartão, vai ser interrompido as demais parcelas e você vai ter de volta a parcela inicial. Bom, gente, como eu confio no meu método, eu vou te dar uma garantia condicional, porque eu já te falei. Eu gosto de fazer as coisas com muita consciência, com muita transparência. E como é essa garantia, Emília, especial que você quer fazer, essa garantia condicional? Eu vou te dar 30 dias comigo e com a minha equipe. Vou pegar na sua mão, te dando todo apoio para você ter resultados nesses 30 dias. E se você provar que seguiu tudo que nós passamos nesses 30 dias, se você provar que mesmo fazendo isso, suas dores não estão diminuindo e você estiver insatisfeito ainda com tudo isso, aí nós vamos te dar mais uma chance. Depois desses 30 dias, você vai ficar com a nossa equipe por mais 5 semanas, que é aquela garantia condicional que eu criei. Que nós vamos estar te pegando pela mão em 5 semanas para que você não desista. E isso não existe não, hein, gente? Eu vou abrir essa oportunidade para você tentar por mais 5 semanas. Se depois disso você não tiver o mínimo de resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Tá certo? Olha, gente, não tem enganação. E não tem mimimi, não, tá? Eu só quero que você entre no método, acredite, porque nós vamos te pegar pela mão e juntos nós vamos ter resultados. Tá certo? Bom, para finalizar, eu quero te dizer, vem comigo, eu estou te esperando. E você não está sozinho, sozinha. Existe um caminho leve e possível. E se quiser saber mais sobre o nosso método, me chama o suporte. Seu corpo pede descanso, a sua alma pede acolhimento. A sua vida merece leveza. Então, gente, isso que eu tinha para dizer para vocês. O nosso suporte vai soltar o link aí da inscrição e você vem com a gente, porque está na hora de você tomar uma atitude e ter uma questão muito significativa para você, que é o seu autocuidado, que é investir em você. Parar de ficar dando pulo por aí e não conseguindo nada. Gente, o link já deve estar aí, o nosso suporte já deve ter liberado o link para você se inscrever. Não perca essa oportunidade. Vem com a gente. E, olha, muito obrigada pela presença. Espero que eu tenha enriquecido o seu conhecimento com as nossas informações e que você tenha se sentido realmente apoiado e acolhida. Um beijo grande no coração. O link é somente aqui, hein, no nosso webinário, para essa promoção. Tá? Não perca. Deixa eu ver aqui se o suporte tem mais alguma informação. Suporte? O suporte está me dizendo aqui, gente, que também está colocando aí um telefone de contato, viu? Para qualquer dúvida que vocês tenham, para qualquer dificuldade, vocês entrarem em contato com esse número. Não existe outro número de suporte, tá bom, gente? Qualquer outra pessoa que mandar qualquer comunicação para vocês que não seja esse número, não é da minha equipe, tá bom? Então, fique atento, entre no link e eu aguardo vocês, tá bom? O link já está aí. Por favor, se atentem ao número do suporte e cliquem no link que eu estou esperando vocês. Fiquem com Deus. Um beijo grande no coração. E tiverem alguma coisa mais para dizer, coloca aí no chat que a gente vai olhar as mensagens, viu? Um beijo grande. Até!